Boa noite, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para sempre seja louvado. Que a paz de Cristo nessa noite ou nessa manhã, nessa tarde, momento que você estiver ouvindo as minhas palavras aqui através desse vídeo, que a paz de Cristo encontre o seu coração. Amém? Amados, hoje eu vou tratar um assunto que surgiu numa formação que nós estávamos fazendo ontem à noite. E é um assunto muito bacana que provavelmente é a dúvida de muitas pessoas. E eu vou trazer este assunto hoje aqui para nós no canal. E também, né, para que a gente possa contribuir. Peço que você possa até comentar, contribuir aqui no canal. Se você também, né, tem alguma informação extra. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele age, né, de forma muito fecunda na Santa Igreja Católica, em todos os ministérios, todas as pastorais, mas de uma forma, né, muito evidente, até mesmo com a raiz da identidade, na renovação carismática, nós vemos que o Espírito Santo ele age ali, às vezes com maior intensidade no uso dos 11 carismas. Por que eu digo com maior intensidade no uso dos 11 carismas? Nós não podemos dizer que um movimento tem maior intensidade do Espírito Santo do que outro por alguma evidência. Muitas vezes aquilo que Deus faz é invisível. Mas na renovação carismática, a identidade dela é o batismo no Espírito Santo. E a dúvida é a seguinte: outras denominações não católicas que dizem receber o Espírito Santo, de fato o recebem? Ou é algo, né, semelhante apenas? Essas pessoas irão se salvar se elas não estão, né, na Santa Igreja Católica fundada por Jesus Cristo? Aí a dúvida é esta. Então vamos nos apoiar no documento da igreja, vamos nos apoiar na Sagrada Escritura, para que nós saibamos também, né, chegar a uma conclusão e responder esta questão. Então eu começo lá atrás, né, com a documentação que a igreja vai produzir lá em 1215, Concílio de Latrão. Gente, o Concílio de Latrão, ele vai... não é a gente não fala dogma de fé porque, né, é algo que não chega a ser os grandes dogmas, né, como os dogmas marianos, né, como os dogmas da igreja, o dogma da Eucaristia, da Trindade, né, o dogma da divindade de Cristo. Esses dogmas são os dogmas grandes da igreja, mas nós temos verdades de fé professadas ex cátedra pelo Papa que a gente não pode deixar de crer. E lá no Concílio de 1215, o Concílio de Latrão, foi proclamada uma verdade ex cátedra que é extra ecclesia nulla salus. Não há salvação fora da igreja. Nossa, Rafael, então significa que todas aquelas pessoas que não estão na igreja católica vão se perder, né, não vão se salvar, vão para o inferno? É isso que nós vamos ver aqui na aula hoje. Gente, primeiro, né, a gente já ouviu este dogma. Nós vamos ver também o que o catecismo da igreja católica fala, né, a respeito deste dogma, ali a partir do número 846, capítulo 846 e 848 do catecismo. Ele vai explicar este dogma. E aí a dúvida é a seguinte: a renovação carismática católica, que manifesta os seus dons e carismas, quando a gente vê uma outra denominação protestante, lá também são os mesmos dons e carismas? Deus age lá? E se ele age lá, por que ele não traz as pessoas para a verdade completa? Então a gente vai entender algumas coisas aqui. O catecismo da igreja vai nos dizer o seguinte, né, que a igreja, ele confirma, né, o Concílio de Latrão, é o único caminho para que nós cheguemos a Cristo, que é a fonte de salvação. Não há outra fonte, não há outro mediador entre Deus e os homens senão Cristo Jesus. E ele é a cabeça da igreja e nós, igreja, somos, né, o corpo de Cristo. Então aquele que se salva precisa necessariamente se salvar por este corpo de Cristo. E quem está fora da igreja católica não pode ser salvo? O catecismo da igreja vai nos explicar que até mesmo pessoas que por algum motivo não foram capazes de crer poderão ser salvas através da igreja. Como isso, Rafael? De uma forma mística. Nós não podemos limitar a salvação de Jesus Cristo, nós não podemos limitar a ação divina. Não podemos afirmar que essas pessoas vão se perder, jamais. Mas nós temos a certeza de que quem vive a fé católica, quem vive os sacramentos, está no cerne da verdade. Está buscando a salvação perfeita e completa. Então, pode ser que quem não busque isso
não consiga se salvar por não ter acesso, muitas vezes, a essas graças. Mas eu não posso jamais afirmar que essas pessoas não se salvarão. Porque elas podem sim ser salvas por Cristo através da igreja. Através da igreja, por exemplo, o batismo. O batismo das igrejas protestantes, na maioria das vezes, né, é muito semelhante ao batismo da igreja católica. Inclusive, se um batismo na igreja protestante ele é feito corretamente, né, até pela denominação, às vezes o sacerdote ele vai poder dizer, né, se o batismo foi válido ou não. Se o batismo que a pessoa que era protestante e se converteu for válido, ele só vai completar o rito, ele não vai batizar a pessoa novamente. Então, assim, há batismo verdadeiro fora da igreja. O Japão viveu anos e anos e anos sem sacerdotes. Como que eles, né, faziam? Eles batizavam sem haver um sacerdote. Casavam as pessoas sem haver sacerdote, porque esses sacramentos era possível realizar sem sacerdote. Né? Eucaristia não tem como, e a confissão, o sacramento da reconciliação não tem como. A unção dos enfermos não tem como, mas o sacramento do matrimônio e do batismo é possível. E o batismo, ele é colocado ali como uma porta de salvação. A gente faz parte, né, da salvação de Cristo através do batismo. Outro ponto importante, né? A Bíblia vai nos falar o quê? Que onde 2 ou 3 estão reunidos, Deus vai agir ali. Deus, ele vem quando ele é invocado, e isso não significa que as pessoas que estão invocando estão salvas. Então, assim, inclusive nós, dentro da Igreja Católica, podemos estar invocando o Senhor, podemos estar orando, temos os dons, manifestarmos carismas, comungarmos a Eucaristia dominicalmente, até diariamente, e no fim de tudo não se salvar, porque nós vivíamos numa vida de pecado e não nos convertíamos. Então, assim, o fato de Deus se manifestar em alguém não é garantia de salvação. Então, até mesmo essas denominações não católicas que manifestam o Espírito Santo, nós não podemos afirmar que lá não é o Espírito Santo de Deus agindo. Porque a promessa de Deus não era quem estiver na igreja e se manifestar, né, vai receber o Espírito Santo. Não, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Por isso que situações como a que eu citei no Japão foram possíveis. Eles ficaram mais de 100 anos sem sacerdote. Como que a igreja se manteve? Onde 2 ou 3 estão reunidos, lá está o Senhor. E a própria renovação carismática. Como foi a experiência de Duquesne? Que foi a experiência que deu origem ao movimento. A experiência de Duquesne nada mais foi do que um encontro protestante. Podemos dizer a verdade, era um encontro protestante. Porque que era produzido pela igreja presbiteriana, aberto a outras denominações, e 4 católicos estiveram neste encontro, inclusive a Pat Mansfield, que é conhecida de todos os carismáticos, já esteve no ENF, já esteve em encontros no Brasil, estava lá. 4 católicos estiveram neste encontro que não era da igreja católica, e foram batizados no Espírito Santo lá, e lá surgiu o movimento carismático. Então, como eu vou afirmar que nessas denominações não haja o Espírito Santo de Deus? Se o próprio movimento carismático surge de uma experiência dessa. Então, assim, é muito complicado eu afirmar algo desse tipo, e até pode às vezes ser até presunção nossa afirmarmos categoricamente que tudo aquilo que é feito fora da igreja não está Deus agindo. Deus age onde quer. É claro que a invocação de Jesus Cristo tem que ser de coração, tem que ser verdadeira. E isso, nós não podemos negar que existem pessoas que são honestas na sua fé e não estão na igreja católica, na sua fé cristã. Eu falo fé cristã, porque às vezes a pessoa tem dúvida, mas e as denominações não cristãs manifestam coisas parecidas com o Espírito Santo? Não, lá não é Espírito Santo. Porque não está em nome de Deus e de Jesus Cristo. Lá não é Espírito Santo, lá não tem Espírito Santo. Mas nas igrejas cristãs há Espírito Santo. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo não age, seria um erro nosso, né, afirmar isso categoricamente. Então a gente se apoia também na Lumen Gentium, capítulo 14, né, que vai afirmar que a salvação de Deus, ela não pode ser limitada. Ela vai confirmar isso que está no Catecismo da Igreja, lá, né, no número 846 848. E baseado nos documentos da Igreja, nós chegamos a essa conclusão. Que não é impossível uma pessoa protestante se salvar. Mas então eu não devo chamá-los para a Igreja Católica? Deve, porque lá é muito mais difícil que ele se salve sem Eucaristia. Não é impossível, mas é muito difícil que
que se salve essa Eucaristia. Quem não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não terá vida em si mesmo. Né? Então, a gente crê que o cerne da salvação está conosco, na Santa Igreja Católica. Amém, meu irmão? Deus abençoe você, abençoe sua família. Se você tiver algo mais para contribuir nesse vídeo, também coloque aqui nos comentários. E eu peço que você curta aqui o canal, inscreva-se no canal, para poder fazer com que esse trabalho aí, ele prossiga. Deus abençoe você aí, seus planos, seus projetos, e Nossa Senhora interceda por você e por sua família. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mais.